Vê apêndices a grande fome e a execução dos descendentes de Saul no tempo de Davi. Houve uma fome, que durou 3 anos consecutivos. Davi consultou a Deus, e Deus disse: há sangue em Saul e na sua família, porque ele levou à morte os Gabaonitas. O rei convocou os Gabaonitas e lhes contou isso. Esses Gabaonitas não eram filhos de Israel, eram um resto dos amorreus com os quais os filhos de Israel se tinham comprometido por juramento. Saul, porém, havia procurado feri-los, no seu zelo pelos filhos de Israel e por Judá. Por isso Davi disse aos Gabaonitas: que se deve fazer por vós e como reparar o que sofrestes, para que abençoeis a herança de Deus. Os Gabaonitas lhes responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Nem se trata, para nós, de um homem que deve ser morto em Israel. Disse Davi: o que disserdes, eu vô-lo farei. Então eles disseram ao rei: aquele homem exterminou a nossa gente e projetou destruir-nos, para que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues 7 dos seus filhos, e nós os desmembraremos perante Deus em Gabaon, na montanha de Deus. E o rei respondeu: eu os entregarei. O rei poupou, no entanto, a Meribaal, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento por Deus que unia Davi e Jonatas, filho de Saul. O rei tomou os 2 filhos que Resfa, filha de Aias, tinha dado a Saul, a saber, Armoni e Meribaal, e os 5 filhos que Merob, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Berzelai, de Milha. E entregou-os nas mãos dos Gabaonitas, e estes os desmembraram na montanha, na presença de Deus. Os 7 morreram juntos, foram executados no começo dos primeiros dias da colheita, no começo da colheita da cevada. Resfa, filha de Aias, tomou um pano de saco e o estendeu sobre o rochedo, desde o início da colheita da cevada, até o dia em que a chuva caiu do céu sobre eles, e ela não deixou de serem sobre eles as aves do céu durante o dia, nem os animais selvagens durante a noite. Informaram a Davi sobre o que fizera Resfa, filha de Aias, a concubina de Saul. Então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, aos notáveis de Jabes de Galaad, que os tinham levado da praça de Betsan, onde os filisteus os haviam enforcado, quando os filisteus venceram Saul em Gilboa. Davi tirou dali os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas, e os juntou aos dos que tinham sido executados. Então sepultaram os ossos de Saul, os de seu filho Jonatas e os dos que tinham sido executados, na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Cis, pai de Saul. Tudo o que o rei tinha ordenado foi cumprido, e então Deus se compadeceu da terra. Feitos heróicos contra os filisteus. Houve ainda uma guerra dos filisteus contra Israel. Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus, e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro, um dos descendentes de Rafa, o peso da sua lança era de 300 siclos de bronze e cingia uma espada nova. Ele pretendia matar Davi. Porém Abisai, filho de Sarvia, veio em socorro de Davi, atingiu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi imploraram dizendo-lhe: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, recomeçou em Gaba a guerra com os filisteus. Foi então que Sobocai de Riussa matou Sef, descendente de Rafa. Ainda em Gab, noutra guerra com os filisteus, Elcanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias de Gate, a madeira de sua lança era como o cilindro de tear. Houve ainda outra refrega em Gate, e havia lá um homem altíssimo que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos no total. Também ele descendia de Rafa. Como estivesse desafiando Israel, Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi, o abateu. Os 4 eram descendentes de Rafa em Gate, e sucumbiram pelas mãos de Davi e dos seus guardas. Salmos de Davi. Davi dedicou a Deus as palavras deste cântico, quando Deus o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse: Deus é a minha rocha e minha fortaleza, o meu libertador, ele é o meu Deus. Nele me abrigo, é meu rochedo, escudo, fortaleza e salvação, é a minha cidadela e o meu refúgio. Meu Salvador, tu me salvaste da violência. Digno é ele de louvor, eu invoco a Deus e sou salvo dos meus inimigos. As vagas da morte me cercavam, as torrentes de Belial me apavoravam, as cordas do Sheol me rodeavam, as ciladas da morte me esperavam.
Na minha angústia invoquei a Deus, ao meu Deus lancei meu grito, ele escutou do seu templo a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E a terra tremeu e vacilou, os fundamentos do céu se abalarão, pela sua ira eles oscilarão, fumo se elevou de suas narinas e da sua boca um fogo devorador, carvões inflamados saíam dele. Ele inclinou os céus e desceu, uma névoa escura debaixo dos seus pés, cavalgou um querubim e alçou voo, planou sobre as asas do vento. Fez das trevas a sua companhia e sua tenda, treva d'água, nuvem sobre nuvem, um fulgor adiante dele inflamou granizo e brasas de fogo. Deus trovejou desde os céus, o Altíssimo fez ouvir a sua voz, disparou setas e as espalhou, fez cintilar os relâmpagos e os dissipou. O leito dos mares apareceu, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão de Deus e ao sopro do vento de suas narinas. Enviou das alturas e me tomou, e me tirou das águas profundas, livrou-me do feroz inimigo, de adversários mais fortes do que eu. Atacaram-me no dia da minha desgraça, mas Deus foi a minha fortaleza, livrou-me e me colocou em amplo espaço, e salvou-me porque me ama. Deus recompensou-me segundo a minha justiça, segundo a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque me mantive nos caminhos de Deus, sem me distanciar do meu Deus. Os seus julgamentos estão todos diante de mim, e dos seus decretos não me afastei, mas sou inocente perante ele, eu me resguardei do pecado. E Deus me retribuiu segundo a minha justiça, segundo a pureza que ele viu em mim com os seus olhos. Com o homem fiel tu és fiel, irrepreensível com quem é sem repreensão, puro com quem é puro, tortuoso com o perverso tu salvas o povo dos pobres e abeites os olhos presunçosos. Tu és a minha lâmpada, Deus, o meu Deus alumia as minhas trevas, contigo eu salto a muralha, com o meu Deus escalo os muros. O caminho de Deus é sem mácula, e a palavra de Deus sem impureza. Ele é o escudo de quem nele se refugia. Quem, pois, é Deus, senão Deus? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Esse Deus que me cinge de força e torna o meu caminho irrepreensível, que faz os meus pés como os das corças e me sustenta de pé nas alturas, que instrui as minhas mãos para o combate e meus braços a retesarem o arco de bronze. Tu me cedes o teu escudo de salvação, jamais deixas de acudir-me. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e os meus artelhos não vacilarão. Persigo os meus inimigos e os extermino, e não retorno sem os ter destruído. Eu os esmago e não podem levantar-se, tombam e jazem sob os meus pés. Tu me cingiste de força para a guerra, esmagaste debaixo de mim os meus agressores, dos meus inimigos fizeste-me ver as costas, e aqueles que me odeiam, eu os extermino. Clamam, e não há quem os salve, chamam por Deus, mas não vem resposta, eu os trituro como pó das praças, como a lama dos becos os amasso. Tu me livras das querelas dos povos, e me pões à testa das nações, o povo que eu não conhecia me serve, os filhos dos estrangeiros me cortejam, prestam atenção e me obedecem, os filhos dos estrangeiros se debilitam, e a tremer abandonam os seus redutos. Viva Deus, e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que me dá a vingança e esmaga os povos debaixo de mim, que me tira do meio dos meus inimigos. Tu me exaltas acima dos meus agressores e me livras do homem violento. Ó Deus, louvar-te-ei no meio das nações, e cantarei em louvor do teu nome. Ele multiplica a salvação do seu rei e mostra amor pelo seu ungido, por Davi e por sua descendência para sempre. As últimas palavras de Davi foram estas: as últimas palavras de Davi, oráculo de Davi, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do cantor dos salmos de Israel. O Espírito de Deus falou por meu intermédio, a sua palavra está na minha língua. O Deus de Jacó falou, a rocha de Israel me disse: quem governa os homens com justiça e quem governa segundo o temor de Deus é como a luz da manhã ao nascer do sol, na manhã sem nuvens, que faz brilhar depois da chuva a grama da terra. Sim, a minha casa é estável na presença de Deus, ele fez comigo eterna aliança, em tudo ordenada e bem segura, não faz ele germinar toda a minha salvação e todo o meu prazer. No entanto, a gente de Belial é toda como os espinheiros que se rejeitam porque não se podem pegar com as mãos, ninguém os toca, a não ser com um ferro ou com a haste de uma lança, e são queimados no fogo. Os valentes de Davi, estes são os nomes dos valentes de Davi: Isbaal, o Aquemonita, chefe dos 3, foi quem brandiu a sua lança matando 800 de uma só vez.
Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, um dos 3 valentes. Ele estava com Davi em Afisdumim quando os filisteus lá se reuniram para o combate, e os homens de Israel recuaram à vista deles. Mas ele se manteve firme e combateu os filisteus até que a sua mão adormeceu e ficou colada à espada. Naquele dia, Deus operou uma grande vitória, e o exército retornou após ele, mas só para apoderar-se dos despojos. Depois dele, Sama, filho de Ela, o Arahita. Os filisteus se haviam reunido em Leque. Havia ali um campo de lentilhas. O exército fugira diante dos filisteus, ele, porém, se pôs no meio do campo e o defendeu, e venceu os filisteus. Deus operou uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e vieram, no começo da colheita, a Davi, na gruta de Odolão, enquanto uma companhia dos filisteus acampava no vale dos Rafaim. Davi estava então no refúgio, e os filisteus tinham um posto de guarda em Belém. Davi revelou este desejo: quem me dará a beber água do poço que existe à porta de Belém? Os 3 valentes abriram passagem através do campo filisteu e tiraram água do poço que existe à porta de Belém, e a trouxeram e ofereceram a Davi. Ele, contudo, não quis tomá-la e a ofereceu em libação a Deus. Disse ele: que me livre Deus de fazer tal coisa. É o sangue dos homens que foram arriscando a sua vida. Por isso ele não quis beber. Isso fizeram os 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe filho de Sarvia, era o chefe dos 30. Foi ele que vibrou a sua lança matando 300, e alcançou fama entre os 30. Ele foi mais ilustre que os 30, e veio a ser seu capitão, mas não foi contado entre os 3. Banaias, filho de Joiada, um bravo, pródigo em façanhas, originário de Cabseel, foi quem abateu os 2 heróis de Moab, e foi ele quem desceu e quem matou o leão no poço, num dia de neve. Foi ele também que matou um egípcio de elevada estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas ele o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Isto foi o que fez Banaias, filho de Joiada, e alcançou fama entre os 30 valentes. Ele foi mais ilustre do que os 30, mas não foi contado entre os 3, Davi o colocou na chefia da sua guarda pessoal. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Elcanã, filho de Dodô, de Belém. Sama, de Aroda. Elica, de Aroda. Rilas, de Befaleta. Ira, filho de Assis, de Tecoa. Abiezer, de Anatota. Sobocai, de Riúça. Selmon, de Aol. Maarai, de Netofa. Eled, filho de Baana, de Netofa. Etai, filho de Ribai, de Gabá de Benjamim. Banaias de Faratuão. Edai, das torrentes de Gás. Abibaal, de Bearabá. Aismut, de Baurim. Eliaba, de Saalbon. Jazem, de Ginzo. Jonatas, filho de Sama, de Arar. Aion, filho de Sarar, de Arar. Elifale, filho de Asbai, de Bemaca. Elion, filho de Aquitofel, de Gilo. Essai, de Carmel. Farai, de Erabe. Igal, filho de Natã, de Soba. Bani, o Gadita. Selec, o Amonita. Naarai, de Berot, escudeiro de Joabe, filho de Sarvia. Ira, de Ditar. Gareb, de Ditar. Urias, o Eteu. No total, 37. O recenseamento do povo. A ira de Deus se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, disse ele, e fez o recenseamento de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe e aos chefes do exército que o acompanhavam: percorrei, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Bersabeia, e fazei o recenseamento do povo, a fim de que eu saiba o número da população. Joabe respondeu ao rei: multiplique Deus teu Deus o povo 100 vezes mais do que é agora, de sorte que os olhos do Senhor meu rei o vejam, mas por que teria o Senhor meu rei tal desejo? Mas a ordem do rei se impôs a Joabe e aos chefes do exército, e Joabe e os chefes do exército deixaram a presença do rei para recensear o povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroê e a cidade que está no meio do vale, e chegaram aos Gaditas, perto de Jazer. Em seguida, foram a Galaad, a terra dos heteus, em Cádiz, e voltaram a Dan, e de Dan dirigiram-se a Sidônia. Depois alcançaram a fortaleza de Tiro e foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e chegaram ao Negueb de Judá, em Bersabeia.
tendo percorrido toda a terra, voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. Israel contava 800.000 homens de armas que portavam a espada, e Judá 500.000. A peste e o perdão divino. Depois disso o coração de Davi se descompassou por ter recenseado o povo, e Davi disse a Deus: cometi um grande pecado. Agora, ó Deus, perdoa esta falta ao teu servo, porque cometi uma grande loucura. Quando, de manhã cedo, Davi se levantou, Deus tinha dito ao profeta Gad, o vidente de Davi, esta palavra: vai dizer a Davi, assim diz Deus, eu te proponho 3 coisas, escolhe uma, e eu a executarei por ti. Então Gad foi ter com Davi e lhe disse: que queres que te aconteça, que 3 anos de fome caiam sobre a tua terra, ou que andes 3 meses fugindo do teu inimigo que te perseguirá, ou que durante 3 dias a peste caia sobre o teu país? Reflete agora e decide sobre o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu a Gad: estou em grande angústia. Caiamos nas mãos de Deus, porque é grande a sua misericórdia, mas não venha eu a cair nas mãos dos homens. Portanto, Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. Deus mandou a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia determinado. O flagelo feriu o povo, e 70.000 homens do povo morreram, desde Dan até Bersabeia. O anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para a exterminar, mas Deus se arrependeu desse mal, e disse ao anjo que exterminava o povo: basta. Retira a tua mão agora. O anjo de Deus estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse a Deus: sou eu quem pecou, eu sou quem cometeu o mal, mas aqueles, e o rebanho, que mal fizeram. Venha a tua mão e caia sobre mim e sobre a minha família. A construção de um altar. Nesse mesmo dia, veio Gad a Davi e lhe disse: sobe e ergue um altar a Deus na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra de Gad, como Deus lhe ordenara. Araúna olhou e viu o rei e os seus oficiais que se aproximavam dele. Araúna estava trilhando o trigo. Ele saiu e se prostrou diante do rei, com o rosto em terra. Disse Araúna: porque veio o rei meu senhor a mim seu servo? E Davi respondeu: para adquirir de ti esta eira, a fim de construir nela um altar a Deus. Assim a peste deixará o povo. Então disse Araúna ao rei: que o senhor meu rei a tome e ofereça o que lhe parecer bem. Aqui estão os bois para o holocausto, a grade e o jugo dos bois para a lenha. O servo do senhor meu rei tudo dá ao rei. E Araúna disse ao rei: que Deus teu Deus se compraza com a tua oferenda. Mas o rei respondeu a Araúna: não? Eu quero comprá-la por preço, pois não quero oferecer a Deus meu Deus holocaustos que não me custem nada. E Davi adquiriu a eira e os bois por dinheiro, 50 siclos. Davi construiu ali um altar a Deus e lhe ofertou holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então Deus teve piedade da terra, e a peste deixou Israel.